A paz do Senhor, jovens, aqui é o pastor J.C. Silva. Estou contigo para dar sequência ao estudo da Escola Bíblica Dominical, revista da editora Betel, Conectar Mais Jovens, estudando sobre o fim dos tempos e hoje falando aí sobre a grande tribulação na escatologia bíblica. O assunto de hoje, dentro do contexto bíblico, talvez ele seja o segundo que mais provoca pânico nas pessoas e um dos mais polêmicos quanto aí ao futuro da humanidade. Eu tenho plena consciência, plena convicção de que o projeto de Deus não é provocar pânico ou confusão, mesmo porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, mas trazer à tona a realidade do futuro da humanidade e dar também oportunidade preventiva às pessoas para que elas se conscientizem do projeto de Deus para livrá-las, caso elas queiram aí, as pessoas queiram permanecer no centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quanto ao contexto bíblico sobre a grande tribulação, você estudando esse assunto, refletindo sobre esse tema, você terá fortalecido a sua fé e a sua confiança em Deus, pois os textos bíblicos que dão base a essa temática vão te levar aí a compreender que a ira de Deus que será derramada sobre a terra será destinada apenas aos filhos da desobediência. A humanidade está vivendo dias terríveis, mas o panorama futuro prevê situações ainda mais estarrecedoras. Vamos juntos aqui refletir sobre a tão grande salvação que Deus coloca à disposição daqueles que preferem, que se colocam na dependência dele. O pastor César Pereira, que é o comentarista da lição de hoje, ele propõe como sendo o versículo do dia, Mateus capítulo 24, versículo 11, que diz: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, também tão pouco haverá jamais. Como verdade aplicada, o pastor César Pereira ele afirma que a Bíblia nos revela os juízos que Deus derramará sobre a terra, com o castigo para aqueles que rejeitaram o Evangelho e a salvação. Minha oração é para que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando nos corações dos pecadores para que eles se arrependam antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Como já mencionei, o evento da grande tribulação é um evento futuro, ou seja, está dentro dos assuntos dos tratados teológicos denominados de escatológicos. O termo escatologia significa estudo ou tratado das últimas coisas. Apesar do termo não ser encontrado aí no contexto bíblico, os eventos que estão relacionados com este acontecimento, eles são encontrados em toda a Escritura e vão desde o arrebatamento da igreja, que nós olhamos, refletimos na lição de número 1, até a implantação de novos céus e nova terra. Aproveito aqui para reforçar para você a diferença entre o dia de Cristo e o dia do Senhor, dois dias que são citados aí ao longo do contexto bíblico. Todas as vezes que o termo dia de Cristo ele é citado na Bíblia, está fazendo aí uma alusão ao momento, ao instante com uma duração de um tempo indivisível, em que a igreja será repentinamente arrebatada, retirada da terra e salva da grande tribulação que há de vir. Já o dia do Senhor, quando ele é citado na Bíblia, ele se refere aí ao período de tempo em que Deus trará juízo sobre a face da terra. A maior incidência desse termo dia do Senhor, você vai encontrar no Antigo Testamento. Ele é citado ao longo da Bíblia, pelo menos aí cerca de 40 vezes ao longo das Escrituras. Veja algumas citações para você ter uma noção a quem esse dia do Senhor ele se destina. Isaías capítulo 2, versículos 12 e 17 diz: porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo e contra todo o que se exalta para ser abatido. A altivez do homem será humilhada e a altivez dos varões será abatida, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Isaías capítulo 13, versículo 9 diz: eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. O profeta Sofonias, ele aconselha no capítulo 2, versículo 3, dizendo:
buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Você pode perceber que em nenhum desses textos citados, e também nos outros que estão ao longo das Escrituras, que trata sobre o dia do Senhor, em nenhum momento é citado que esse período de tempo, esse período de ira de Deus, seja destinado a ser vivido e vivenciado pelos salvos, pelas pessoas tementes e fiéis a Deus. Mas aos ímpios, aos soberbos, às pessoas que resistem em fazer a vontade de Deus e vivem aí em pleno exercício da desobediência às instruções divinas. O dia do Senhor, o dia da vingança, o dia da ira de Deus, se iniciará imediatamente após o dia de Cristo, o dia do arrebatamento da igreja. Lembra da parábola das 10 virgens? Mateus capítulo 25, versículo 6 diz: à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. A meia-noite é o momento exato que termina um dia e começa outro. É um tempo indivisível. É o tempo que Jesus precisa para arrebatar a sua igreja e livrá-la da grande tribulação que há de vir. Forte, né? Será que compensa viver uma vida cristã relaxada, fruto aí de um relacionamento superficial com Deus? Pense sobre isso, pois tem muita gente se iludindo com a vida terrena e se esquecendo de que haverá um dia em que a terra e seus habitantes serão alvos da ira de Deus. Em relação a esse período do dia do Senhor, que abrange aí a grande tribulação, João registrou em Apocalipse capítulo 8, versículo 13, dizendo: olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a face da terra. Jesus também falou sobre as coisas futuras durante o seu ministério terreno. Como, por exemplo, você pode ler aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 24 e 25, é um texto longo, mas é onde Jesus revelou esses eventos e também as tragédias que inevitavelmente virá sobre o mundo que vive banalizando o sagrado e rejeitando as oportunidades dadas por Deus. Você pode conferir lendo aí na sua Bíblia os capítulos 24 e 25 do livro de Mateus. No Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 25 e 26, Jesus diz que nesse período haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra, angústia das nações, perplexidade pelo bramir do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Lembra do que João disse em Apocalipse capítulo 8, versículo 13? Ai, ai, 3 ais dos que habitam sobre a face da terra. Por quê? Por causa das coisas que hão de acontecer nesse período. Os apóstolos também falaram sobre os eventos escatológicos. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele adverte em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 1 e 2. Vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Ou seja, em um momento inesperado em que estará se propagando a existência de uma falsa paz, Paulo ele esclarece ainda que o homem do pecado, o filho da perdição, se manifestará, fazendo aí uma alusão ao anticristo que se oporá, se levantará contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que ele vai chegar ao ponto de se assentar como Deus no templo de Deus, querendo ser adorado como Deus. Ressalto aqui que esse templo a que se refere Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, é o templo no qual o anticristo se assentará e exigirá que as pessoas o adorem como Deus. É o terceiro templo que será reconstruído em Jerusalém. E diga-se de passagem, tudo está pronto para a sua reconstrução. Não só aí os materiais da construção, mas também as vestes sacerdotais e até mesmo os animais para serem oferecidos em sacrifícios no novo templo. Tudo está pronto, só aguardando o momento em que Deus irá desapropriar o terreno
no qual foi construído o templo nos dias de Salomão, e hoje se encontra lá a Mesquita de Omar, local de culto muçulmano. Em relação à grande tribulação, o apóstolo Pedro ele completa aqui em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. O dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O profeta Malaquias, no capítulo 4, versículos 1 e 2, ele chega a dizer que não sobrará nem raiz e nem ramos. Sem sombra de dúvidas, a grande tribulação terá dias de grande sofrimento, sem nenhum precedente. Nunca aconteceu e depois nunca haverá dias iguais. Será aí o cumprimento da última semana profetizada por Daniel, ou seja, a 70ª semana que Deus tem determinado para tratar com seu povo Israel. O primeiro profeta a fazer alusão a um período de tempo em que Deus trataria com seu povo Israel foi o profeta Jeremias, no capítulo 25, versículo 12. Lá ele diz: e acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles um deserto perpétuo. Daniel, ao receber aí a revelação divina sobre o período de tempo em que Deus estaria tratando com seu povo, ele foi para a oração e para o jejum, para receber os esclarecimentos divinos de como se daria isso. Quando o anjo ele esclarece o assunto a Daniel, ele separa essa profecia em 3 períodos distintos, composto aí, primeiro, 7 semanas, mais 62 semanas, mais 1 semana. O termo hebraico utilizado para a expressão 70 semanas é Shabuá, e significa literalmente 70 setes, ou seja, 70 vezes 7. De acordo com Daniel Conejeiro, professor de teologia da Universidade Mackenzie, todos os intérpretes, ao lerem essa passagem, eles consideram que as 70 semanas de Daniel devem ser entendidas como semanas de anos, assim como está em Levítico capítulo 25, versículo 8. Dessa forma, a profecia das 70 semanas se refere aí a um período de 490 anos. Compreendendo aí o primeiro período de 7 semanas, 49 anos, e o segundo período de 62 semanas, 434 anos. Esses 2 períodos foi desde a saída da ordem de restaurar Jerusalém, dada aí pelo rei Artaxerxes a Neemias, até a retirada do Messias, a morte de Jesus na cruz do Calvário. Ou seja, até a morte de Jesus já se passaram 69 setes dessa profecia de Daniel, somando aí 483 anos. Resta, portanto, um sete, ou seja, uma última semana de ano, correspondente aí ao último período profetizado por Daniel, em que Deus tratará com o seu povo Israel. Esse último sete, a última semana de ano profetizada por Daniel, ela será dividida em 2 partes. Será o período aí da grande tribulação. O anjo se refere a esta última semana na visão de Daniel, dizendo que depois das 62 semanas será retirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O período da grande tribulação será um período de acerto de contas de Deus com todo o mundo ímpio e de tratamento direto com o seu povo Israel. Na lição 3 será ampliada aí as explicações sobre os acontecimentos desse último sete da última semana profetizada por Daniel, que dará início logo após ao arrebatamento da igreja. Essa aí é a forma como os pré-tribulacionistas acreditam, ou seja, que a igreja vai ser arrebatada antes do período da grande tribulação. Isso porque
há forte embasamento bíblico de que a igreja estará livre deste evento, deste último sete, desta última semana profetizada por Daniel. Um exemplo disso está no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículos 1 e 2, onde o apóstolo João, após ter a revelação do que aconteceria aí no período da história da igreja, e antes de iniciar os preparativos para a revelação dos eventos que iriam se desencadear na grande tribulação, João é retirado da terra e vê tudo do céu. Um forte simbolismo aí da retirada da igreja da terra para a implantação da grande tribulação. João ele recebe a revelação dos eventos futuros ao lado de um ser que ele descreve em Apocalipse capítulo 4, versículos 3 a 5, estando assentado em um trono, na aparência, semelhança à pedra de jaspe de sardônica, e o arco celeste estava aí ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda, tendo ao redor do trono 24 outros tronos, e assentado sobre esses 24 tronos, 24 anciões vestidos de vestes brancas, que tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Há os que defendem que a igreja passará pelo período tribulacional e será arrebatada apenas depois. Esse grupo é conhecido como pós-tribulacionista. E ainda há os que acreditam que a igreja estará na terra nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, na primeira metade da grande tribulação, e será arrebatada. Esse grupo é conhecido como mid-tribulacionista. O contexto geral das Escrituras quanto aos livramentos que Deus propõe aos seus servos e a ideia do anticristo governar sobre a igreja composta pelos servos fiéis de Deus que serão salvos, deixa esses dois grupos em grande dificuldade para sustentar suas teorias, os mid-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Um forte sinal de que este último sete, essa última semana profetizada por Daniel, está prestes a acontecer, é a alusão feita por Jesus em Mateus capítulo 24, versículos 32 e 33, sobre o florescer da figueira, uma alusão à nação de Israel. E em 1948, a figueira floresceu. Israel ressurgiu como nação ao receber a autonomia da ONU, a Organização das Nações Unidas. Israel é o relógio escatológico de Deus para a humanidade. A revelação apocalíptica dada por Jesus a João, ela coroa o Novo Testamento, pois ao mesmo tempo em que mostra as riquezas e glórias preparadas para os salvos, ela descortina aí os eventos que serão utilizados por Deus para castigar os filhos da desobediência, tendo em vista a insistência em seguir a tendência de pecar, se deixando ser guiados pela influência e domínio do diabo e também dos seus anjos. Refletir sobre os eventos escatológicos, principalmente no livro de Apocalipse, desperta a pessoa a buscar a viver uma vida santa e piedosa diante de Deus, tendo em vista aí a consciência de que a palavra de Deus vai se cumprir de maneira integral, tanto para os servos do Senhor, quanto para aqueles que estão vivendo uma vida ímpia. Para os servos do Senhor haverá livramento, haverá salvação. Para os ímpios haverá castigo, haverá a segunda morte, a eterna separação de Deus. Deus escolheu o lugar menos provável, aliás, o pior lugar que uma pessoa podia estar naquela época. Haviam 3 categorias de lugares em que os prisioneiros eram exilados e deixados para cumprir suas penas. João, por servir a Deus e por ter permanecido vivo ao ser jogado dentro de um caldeirão de óleo fervente, por se recusar a negar a fé, o apóstolo João ele foi mandado para o pior desses 3 lugares, que era uma pequena ilha chamada de Patmos no mar Egeu. Por si só, esse fato traz uma grande lição. Você pode estar no pior lugar que uma pessoa possa estar. Nem o ambiente, nem os problemas aflitivos que te cercam são empecilhos para Deus se revelar a você. João, ele era conhecido como o apóstolo do amor. Agora, com quase 100 anos de idade, após inúmeras perseguições, ele teve o privilégio de, ainda em vida, novamente contemplar o Senhor glorificado.
A primeira vez foi no Monte da Transfiguração, quando contemplou Jesus ao lado de Moisés e Elias. Agora, após uma vida de serviços dedicada a Deus, com uma fé inabalável, novamente ele tem outra oportunidade. João, ele é um exemplo, uma fonte de inspiração, de perseverança e fé para a atual geração. Na próxima lição será dado aí sequência nessa reflexão sobre os acontecimentos que vão estar se desenrolando no período tribulacional. Espero que você aproveite para aprofundar seu relacionamento com Deus, para fortificar a sua fé e estar prontamente aguardando o arrebatamento da igreja. Compartilhe esse vídeo com seus familiares, seus amigos, ajude-os a se conscientizarem dessas questões tão importantes, questões reais que vão acontecer. Que o Senhor te abençoe e te guarde.